Boa tarde a todos. Nessa aula aqui, nós vamos apresentar para vocês como que nós podemos melhorar nossa calculadora para trabalhar com variáveis. Essas variáveis vão ser letras minúsculas do alfabeto. Então, você vai ter a variável Azinho minúsculo, Bzinho, Czinho, Dzinho. E essas variáveis vão armazenar números inteiros, mas poderiam armazenar também pontos flutuantes, dependendo se sua calculadora aí você quer que trabalhe com números inteiros ou com números em pontos flutuantes. E o valor dessas variáveis vai ser adquirido a partir de uma expressão que o usuário vai entrar, por exemplo, A recebendo 3, A recebendo 4, e esses valores 3, 4, eles vão ser armazenados em um vetor de números inteiros, né? Então, esse vetor vai ser uma tabela em que a gente vai armazenar esses números inteiros. O índice desse vetor vai ser obtido a partir da variável. Então, por exemplo, quando você faz Azinho menos Azinho, você obtém 0. Então, 0 é o índice da variável Azinho, né? Se você faz Bzinho menos Azinho, você obtém o índice 1. Então, 1 vai ser o índice da variável Bzinho, ok? Esse exemplo aqui, ele foi extraído do livro da apostila, né? No caso, A Compact Guide to Lex and IAC, ok? Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí para vocês darem uma olhada, ok? Então esse exemplo aqui, apesar de não muito útil, ele vai ser apresentado a título de curiosidade para vocês, né? E a gente consegue obter o índice da variável a partir da variável de uma maneira bastante simples, sem usar uma função hash aqui no caso. Então, esse exemplo ele mostra como nós podemos obter uma calculadora de maneira simplificada aí, fazendo operações simples com as variáveis, com o lexema das variáveis no caso. Então, normalmente, quando você tem um identificador, né, quando a gente fala identificador, a gente pode estar se referindo a três coisas, né? Nome de variável local, ou global, nome de função, nome de parâmetro de função, tá certo? Esse identificador ele é armazenado normalmente numa tabela, que é a tabela de símbolos, né? Então, nós guardamos aí o lexema do identificador, o tipo do identificador, nessa tabela, que é a tabela de símbolos. Em implementações mais avançadas, a tabela ela pode ser uma tabela hash, ok? Mas você pode criar uma tabela de símbolos sendo um vetor de estrutura de dados, né? Como a gente vai ver nas próximas aulas aí. Nesse caso, a nossa tabela de símbolos ela vai só guardar o valor da variável, né? Então, a variável ela tem um valor predefinido e a tabela de símbolos vai guardar esse valor, né? É uma tabela de símbolos bastante rudimentar aí, ok? O objetivo dessa tabela, que é um vetor no caso, é guardar o valor de cada variável, né? No nosso caso aqui, todas as variáveis a gente já assume que elas foram declaradas e a gente também já assume que elas são globais, né? A gente vai poder calcular uma expressão que envolve essas variáveis, né? E também a expressão vai envolver constantes numéricas. Então, a nossa expressão vai envolver constantes numéricas e variáveis. Os identificadores das variáveis não são guardados, né? Por quê? Porque você não precisa, porque as variáveis elas só têm um caractere, então Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, né? E o índice você obtém subtraindo desse caractere o Azinho. Então, por exemplo, o índice do Azinho vai ser Azinho menos Azinho, que vai dar 0. O índice do Bzinho vai ser Bzinho menos Azinho, que vai dar 1, ok? Então, você consegue obter o índice da variável na tabela, no caso, a tabela de símbolos aí no caso, simplesmente fazendo uma conta simples, que é subtraindo o ASCII do caractere que corresponde àquela variável, né? Do ASCII do caractere A, do caractere Azinho, ok? Então, aqui nós temos o calc.y, né? No calc.y a gente define o % token aqui, dizendo quem são os símbolos terminais, né? Os nossos símbolos terminais vão ser integer e variable, né? Integer vai ser números inteiros, né? Com um ou mais algarismos, e variable vão ser identificadores de um único caractere, Azinho, Bzinho, né? Letras minúsculas do alfabeto.
Os operadores mais e menos, eles vão ser associativos à esquerda, a mesma coisa para operadores multiplicação e divisão. A gente vai definir os protótipos aí de y, y, erro, y, y, lx. E nessa seção, que é a seção de definições do usuário, que começa com %, abre chaves e termina com %, fecha chaves, a gente vai declarar um vetor aí de 26 posições, correspondendo às 26 letras minúsculas aí do alfabeto. Então, na seção de regras de produção, nós temos program statement /n ou cadeia vazia, né? E statement pode ser expressão, né? Ou variável recebendo expressão, né? Se for expressão, nós simplesmente vamos imprimir o valor da expressão. Então, $1 aqui é o atributo de expressão, que contém o valor da expressão, ok? E se for variável recebendo expressão, nós vamos fazer com que a tabela de símbolos na posição $1 receba $3. Então, $1 vai ser o atributo de variable. Esse atributo de variable ele vai ser calculado lá no léxico, né? E vai corresponder ao índice da variável na tabela de símbolos de variável. Então, vocês podem olhar aqui que no léxico, tá? Quando eu tiver uma variável de A até Z minúsculo, eu vou fazer com que ytext, que é o lexema da variável, porque ela só tem um caractere, menos A, né, seja colocado em yval, e yval é o atributo da variável, né? E esse atributo da variável, como eu expliquei para vocês no começo da aula, vai ser o índice da variável na tabela de símbolos de variável. E eu vou dar um return variable aqui. Variable é um símbolo, corresponde ao tag do símbolo terminal variable, né? E eu vou retornar isso aqui para o sintático. Então, essa parte aqui é a parte do .l, a parte do arquivo que o léxico vai usar para gerar o analisador léxico, né? Se for um número com 1 ou mais algarismos, né? Então 0 até 9 mais, eu vou converter esse número, né, que está, essa string do número está em ytext, eu vou converter ytext para inteiro e vou armazenar em yval e vou retornar integer, o tag integer, né, o tag do token inteiro, para o analisador sintático. Se forem caracteres mais, menos, abre parênteses, fecha parênteses, igual, divisão, multiplicação ou /n, ok? Eu simplesmente retorno esse caractere individual. Então, o tag do caractere individual é o próprio caractere e esse caractere está sendo retornado, aí no caso, para o analisador sintático, que é implementado pela função yparse, ok? Se for qualquer outro caractere, eu dou erro aqui no final, né? Mas se for espaço em branco ou tabulação, eu não faço nada, eu simplesmente ignoro, tá? Então, a função yparse aqui ela vai estar chamando o meu analisador léxico. A função parse fica em calc.y e esse código que eu mostrei aqui fica em calc.l, tá? São arquivos que eu vou compilar com flex e bison no final da aula, né? Então, esse aqui eu vou compilar com flex e o seguinte eu vou compilar o calc.y, eu vou compilar usando o bison, ok? Então, voltando aqui, se statement for variable recebendo expressão, né? $1 é o índice de variable na tabela de símbolos, então a tabela de símbolos indexada por $1 vai receber $3 e $3 é o valor calculado da expressão, né? Se statement for uma expressão, eu simplesmente imprimo o valor da expressão, que é $1, ok? E a expressão, como é que ela é? A expressão ela pode ser o inteiro, né? Então, nesse caso, a expressão vai receber $1. $1 é o atributo de inteiro que foi setado na variável, foi colocado na variável yval pelo léxico, ok? Então, esse $1 vai passar para $, e $, é o atributo de expression, de expressão, ok? Se a expressão for uma variável, né, eu vou pegar o valor dessa variável, né? Onde que está o valor dessa variável? Está na tabela de símbolos. Então, está em sim indexado por $1. E quem que é $1? $1 é um atributo de variable, né? Por que $1 é um atributo de variable? Porque esse aqui é $, esse aqui é $1.
ok? Então, se você voltar aqui em cima, dólar é o atributo de statement, né? Veja que aqui eu não estou usando dólar, eu estou só usando $1 e $3, né? $1 é o atributo de variable, $2 seria o atributo de igual e $3 é o atributo de expressão. Então, sim, $1 recebe $3 aqui, ok? Então, se for uma variável, $, né, que é o atributo de expressão, vai receber sim $1. $1 aqui no caso é o índice para a tabela de símbolos e sim $1 é o valor que a variável tem no momento, ok? Se for mais, menos, multiplicação ou divisão, né, você vai fazer as operações que a gente já fez no exemplo anterior aí, né? E se for uma expressão entre parênteses, $, vai receber o valor dessa expressão que está entre parênteses. Então, o valor de uma expressão entre parênteses, né, é o valor de $2 aqui, que é o valor dessa expressão aqui, desse expression aqui, ok? Bom, com isso nós terminamos a explicação aí de como que a gente pode fazer uma tabela de símbolos simplificada aí, né? E como que a gente pode implementar uma calculadora com essa tabela de símbolos que guarda valores de variáveis, em que essas variáveis são caracteres individuais. Nas próximas aulas aí eu vou estar mostrando para vocês como implementar uma tabela de símbolos mais complexa, né? Com identificadores tendo mais de um caractere, no caso, né? Identificadores tendo mais de um caractere. E também como gerar código para expressões usando o Bison, ok? Então, agora eu vou apresentar para vocês esse código aqui rodando para vocês verificarem como é simples criar uma calculadora aí usando o Bison, ok? Então, o exemplo dessa aula está em Compilab, cap2, exemplo 3. Né? Então, aqui a gente tem exemplo 2.l, exemplo 2.y. Se vocês quiserem conferir more, exemplo 2.y, vocês vão ver aí o código, né? Vai dando enter aí, vocês vão ver o código que a gente mostrou na aula. Ok? Então, aqui nós vamos executar o Bison, né? Bison -d, exemplo 2.y. Ele vai gerar para mim exemplo 2.a.c, exemplo 2.a.h, flex, exemplo 2.l, ele vai gerar lex.y e y.c. Então vamos compilar esses dois arquivos, né? gcc-c, exemplo 2.tab.c e gcc-c lex.y.c. Ele gerou dois pontos aqui, né? Esse e esse aqui. E nós vamos linkar os dois agora. gcc -o de output, exemplo 2, lex.y.o, exemplo 2.tab.o. E ele vai gerar para a gente um exemplo 2.ez aqui. E nós vamos executar exemplo 2. Exemplo 2. Então, aqui vocês podem, né, fazer uma conta aqui, por exemplo, 4 menos 5 vezes 3, dá menos 11. Então, vai funcionar exatamente como antes, mas agora você pode fazer, por exemplo, A recebe 5, né? Depois fazer uma conta com A. 4 vezes A menos 2, né? Dá 18, ok? As variáveis B, C e D, elas estão não inicializadas, né? Então, por exemplo, se você fizer 3 vezes B, isso vai dar 0, porque o B está com valor 0, ele está não inicializado, tá? Mas o resto funciona. Então, por exemplo, 4 vezes A menos A, por exemplo, vai dar 15, né? A vezes 2 mais 3 vai dar 25, ok? E para terminar aqui, Ctrl C, termina o nosso programa, ok? Essa daqui foi a execução do nosso exemplo para a aula de hoje, ok?